Ô Fabrício, o que mais que o pessoal anda perguntando sobre reciclagem também, é isso? Isso, Como é que isso. ficou a reciclagem É, nessa norma nova, Fabrício? é assim, ó, Coronel Júlio, a gente tem que ter muito cuidado, tá, quando fala em reciclagem, porque as pessoas acabam me perguntando novamente. O que a gente está falando é de ABNT. É obrigatório você cumprir o requisito mínimo do seu estado. Então, se o seu estado, no caso do Rio de Janeiro, fala se qualifica com 80 horas obrigatoriamente, é o mínimo. Então, exigido é 80 horas. Que ele deva passar a cada 5 anos por 16 horas de reciclagem, então você tem que cumprir, você está dentro do estado do Rio de Janeiro, você precisa cumprir. Estou dando o exemplo aqui do estado do Rio. Então você é obrigatório. Agora, o que diz a NBR 14108 e a 16877? Não tem mais reciclagem. A gente partiu do princípio que um engenheiro, um médico, um piloto de avião que se qualifica também para ser piloto de avião, ele não faz reciclagem, ele faz especializações para melhorar, pegar diferentes aviões de maior capacidade, ele vai se especializar. E sim, nessa especialização, então acaba com a reciclagem da qualificação do bombeiro civil, acabou na 14608 e na norma de qualificação, que é a NBR 16877, acabou a reciclagem também. O que a gente colocou na norma agora é que as especializações, cada uma delas tem uma validade de 2 anos. O bombeiro especialista, ele precisa voltar a cada pelo menos 2 anos na escola de qualificação que ele fez, na escola de especialização que ele fez, para ele se atualizar. Um exemplo, eu vou dar o meu exemplo de novo, incêndio florestal. A gente dá o curso de especialista em incêndio florestal. E aí acabou de entrar uma norma nova agora no mercado, que foi a NBR 1014, que vai tratar sobre o problema dos incêndios florestais, que é um problema muito pouco ainda não conhecido. A gente conhece bem o problema, mas muito pouco estudado cientificamente. A gente ainda tem algumas coisas que a gente não consegue, por exemplo, EPI. A gente não sabe qual é a EPI de um incêndio florestal. Então, quando você olha uma norma dessa, que acabou de sair, a gente precisa chamar todo mundo que se qualificou na primeira vez e falar assim, olha, a norma agora tá, a gente falou sobre isso, ok, falou sobre isso, ok, agora a partir daqui vai falar sobre isso. E aí tem que ter esse cuidado, tá? Não tem mais reciclagem, mas agora as especializações precisa sim, a cada 2 anos, pelo menos, voltar e atualizar o conhecimento. Atualização. Interessante. E é necessário, sem dúvida nenhuma, né, Fabrício? Muito necessário. Um outro ponto, Coronel Júlio, se o senhor me permite rapidamente. Pode falar. É assim, ó. A gente tem que ter um cuidado também. Por exemplo, eu vou pegar o bombeiro civil, uma outra pergunta que as pessoas me fazem. Fabrício, quantas horas que eu preciso agora para me atualizar? Porque mudou a quantidade de horas. Antes eram 240 horas, agora passou para 574. Como assim? Primeiro cuidado que nós temos que ter. Agora o bombeiro civil tem 3 classes. A classe 1, que é o bombeiro civil que vai atuar em riscos menores, né? A classe 2, que são os bombeiros que vão assumir riscos maiores, e a classe 3 são os bombeiros que foram treinados tanto com base na classe 1, qualificados com base na classe 2 e somados a atendimentos externos, para serem bombeiros civis de atendimento ao público. Como se fosse um treinamento para bombeiro voluntário, por exemplo. Esse bombeiro voluntário agora, ele precisa ser um classe 3 e somar essas 574 horas. E aí um cuidado que a gente tem que ter, e isso é muito válido, é assim, ó, se eu pego a NBR 14608 antiga e pego a nova, e aí eu não vou pegar a nova, né, quando fala de qualificação, vou pegar a 16877, que vai falar de qualificação do que a antiga falava. E eu sou um bombeiro que atua no shopping, por exemplo, bombeiro classe 1. Eu fiz 240 horas, agora para chegar nas 314 horas, é só eu fazer a conta. 314 menos 240 vai dar 64 horas? 64 horas, 74 horas. Não é isso. Não é só eu pegar isso e diminuir com isso. Por quê? A 14608 antiga, ela falava sobre diferentes áreas de conhecimento que não vão ser todas elas voltadas para essa classe 1. Ela vai abrir e vai pegar parte da classe 2, uma parte da classe 3. E aí eu não posso fazer só essa conta, pegar um e diminuir com o outro. O que eu preciso é
pegar a quantidade de horas da antiga 14608, olhar a classe 1, o que está pedindo, encontrar as duas, as que não se encaixam eu retiro, e quando eu faço isso, esse bombeiro, para atualizar na nova NBR 16877, ele vai precisar de quase 200 horas de novo curso de treinamento de qualificação. Então é um ponto de cuidado. Quem fez o curso pelas normas anteriores, dá uma diferença de quantas horas que você falou, Fabrício? Então, se ele for de classe 1, eu fiz essas contas nesses dias, vai dar 192 horas que ele tem que passar novamente por treinamento. Ele precisa voltar para a sala de aula e passar 192 horas. E isso tem um prazo para que ele faça esse treinamento, Fabrício? Não, assim, o que a gente acredita... Como que é? É assim, ó, o que a gente está vendo, assim, por exemplo, em Santa Catarina, a gente está vendo muito forte, porque o Brasil é a extensão continental, né, Coronel? Cada um estado ele vai responder, ele tem essa autonomia para responder do modo que ele quiser. Mas o que a gente está percebendo é que, por exemplo, Santa Catarina já tem muitos cursos oferecendo classe 3, porque lá já da cultura desse bombeiro civil trabalhar numa indústria, num shopping durante alguns dias, e no outros dias ele trabalhar, prestar serviço como bombeiro voluntário. Então esses bombeiros, eles voltaram já para a sala de aula para se atualizarem já com a nova norma e passar a atender essas novas normas. O que a gente acredita também muito lá no CB24 é que, à medida que o mercado pegar currículos, você atualizou agora, é antigo, então a gente vai ficar com esse cara que fez mais horas do que você. E a gente não tem um prazo definido, mas se ele for se atualizar agora, ele precisa já pegar a nova 14608. As grandes empresas, as seguradoras estão exigindo ou ainda não estão... exigindo estão, tá? Por exemplo... Né? Seguradoras também. Eu tenho um exemplo de uma empresa que está instalando, está retirando alguns bombeiros civis no Pará e colocando outros em duas cidades específicas. Uma delas é Paraupebas. Eles estão com uma dificuldade enorme, Coronel Júlio, de pegar bombeiros civis que tenham um mínimo de conhecimentos lá da nova NBR. Então eles já estão exigindo isso, é uma ótima empresa para se trabalhar, e eram cerca de 80 vagas, e ele estava falando para mim, Fabrício, eu tive uma dificuldade enorme de conseguir colocar bombeiros atualizados, os bombeiros estão muito parados, eles não sabem nem que a norma saíram. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque quando a gente olha as normas, tá, a gente começa a perceber que esses bombeiros, Coronel Júlio, ele tem conhecimentos que na antiga não precisava. Por exemplo, agora ele precisa saber de fato, entender o plano de atendimento à emergência. Se você pegar a 14608, falava que era uma das obrigações dele numa linha, mas agora a gente já tem campo de conhecimento para esse bombeiro entender o que é o plano de atendimento à emergência, ele saber o que ele está tratando. Então é um profissional sim que muda bastante quando ele é qualificado na antiga e quando ele é qualificado na nova.